E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende sobre análise gráfica, sobre entender a movimentação do preço, compreender o porquê de uma entrada, da lógica de um movimento e poder assim fazer suas entradas de forma mais clara, sem risco, com menos risco na operação. Como aqui, ó. Acabei de fazer uma compra nessa região aqui, estou olhando o gráfico trabalhando, estou analisando o que o gráfico pode apresentar, um gráfico com muita volatilidade, movimentos rápidos, com muita injeção de dinheiro no mercado, e isso para quem é novato, para quem está começando no mercado, é um tanto quanto difícil de entender. Porém, com o tempo, com a aplicação, com o entendimento da lógica, compreendendo como opera suporte e resistência, quando você começa a operar suporte e resistência do zero e aprendendo como operar o suporte e resistência, alguns movimentos começam a se tornar claros para você. Eu não estou querendo dizer que é fácil, mas muita coisa se torna claro, se torna bem mais tranquilo. Como essa entrada que eu acabei de fazer aqui e você está vendo agora o desfecho dela. O que eu fiz? Eu simplesmente rastreei o gráfico fazendo movimentos em suporte e resistência. Então aí eu faço a minha aplicabilidade dentro de um conhecimento lógico. E já você que está chegando agora aqui, é novo no canal, não conhece, se você quiser desde já ter um presente aí, um livro, um e-book para estudar, ó, eu deixo aí inteiramente grátis. Para quem é do treinamento, tem esse e-book e eu resolvi deixar para vocês aqui do YouTube também. É um e-book inteiramente grátis para você estudar e aplicar sobre as correções. São 36 páginas de padrões de correção ou continuidade do gráfico que você pode fazer aqui, estudar para aplicar no seu dia a dia. Caso você não consiga ou não tenha conseguido aí no link do canal ou no banner do canal pelo Telegram, você pode entrar em contato comigo. Lembrando que eu vou responder quem me segue no Instagram, né? Tira alguma dúvida, Cadu, eu não achei o link, eu não consegui baixar o link aqui, e aí eu posso te responder, tá bom? Ou qualquer outra dúvida aí que você tenha, que você queira sanar. Aqui você pode ver resultados dos alunos, aqui você pode ver o link que fala do treinamento, caso você queira saber. Lembrando que está com 60% de desconto, então corre. Se você quer aprender mais sobre análise gráfica e aprender de uma vez por todas como funcionam os gráficos, vamos estudar. Aproveite essa super promoção. Então olha aqui, ó, entrada perfeita, né? Tá lá, ó. O gráfico continua se movimentando, continua fazendo seu movimento, e é isso que é você operar suporte e resistência. Vamos para um outro ativo aqui, é você compreender a movimentação gráfica de uma tal forma que você consegue entender a lógica da movimentação daquele ativo. Não adianta eu chegar aqui no gráfico e imaginar, e por um imediatismo, eu querer que o gráfico faça um movimento. O gráfico ele nunca vai fazer o movimento que eu quero que ele faça. O que eu tenho a fazer é esperar o gráfico fazer o movimento que está de acordo com a leitura de gráfico que eu fiz, com a leitura do ativo que eu fiz, e que ele pode fazer o quê? Ele pode fazer o movimento que eu estou aguardando para tomar uma atitude no gráfico. É isso que é você encaixar, enquadrar os movimentos para que você venha a ter uma aplicabilidade no gráfico. Então, por exemplo, estou vendo o gráfico agora, ele me mostra uma possibilidade de venda. E o que eu fiz? Possibilidade de venda, fiz uma venda. Cadu, mas por que você faz olhando o gráfico e você vê que o gráfico está te mostrando? Quando a gente trabalha suporte e resistência encaixado em um contexto gráfico, o contexto gráfico ele te mostra as possibilidades do movimento do gráfico. Isso não quer dizer que 100% daquilo que o gráfico te mostra é realmente o que ele vai fazer.
mas você tem que ter o quê? Uma convicção dentro da análise gráfica, antes de apertar o botão, que o gráfico pode fazer aquilo que ele está te mostrando, como não. Quando você tem o entendimento que você pode tomar um loss ali naquela região, antes de apertar o botão, você tem que saber o porquê do loss na região. Ou porquê dele fazer um movimento contrário àquilo que você está analisando. Tá lá, ó, mais uma entrada perfeita. Quando você estuda e aplica o suporte e resistência no gráfico, você tem que ter um entendimento que você fez toda uma análise do gráfico. Vamos lá. É como se você vem aqui no gráfico, olha o gráfico, por exemplo, AudiCAD. Abriu o AudiCAD. Eu olho o AudiCAD. Vejo o AudiCAD trabalhando. Vejo as regiões que ele está desenvolvendo. Vejo o que ele pode me apresentar como gráfico. E o que eu faço? Eu fico aguardando a possibilidade de uma movimentação, onde dentro de uma lógica de movimentação, ele pode me mostrar o quê? Uma correção de desvalorização ou valorização do mercado. Então eu preciso que o gráfico me mostre isso. Enquanto o gráfico está ali, ó, eu posso não trabalhar esse movimento. Agora eu entrei, jogou o preço lá embaixo. Olha aqui, né? Eu entrei no fechamento do candle, ele me jogou o preço lá embaixo sem problema. Eu vou entrar aqui, ó. Eu ia entrar com mais minhas taxas, né, de correção para eu poder pegar uma boa correção nesse gráfico. Vamos ver o que ele vai fazer, muita volatilidade. Peguei aqui, ó, 2 taxas, agora é aguardar. Agora não tem mais volta. Agora eu fiz a minha entrada. E por que que eu entrei com mais taxas ali e coloquei em risco o meu capital? Porque eu estou vendo essa região de resistência, ó. Ele veio aqui, tocou uma vez, tocou 2 vezes, me mostra aqui, ó, a impossibilidade de querer ultrapassar aquela região de uma vez. Então ele me mostra a possibilidade de uma fraqueza ali. E o que que eu faço? Eu coloco em risco o meu capital. Quando você coloca em risco o seu capital, você coloca a sua análise em jogo. Tá lá, ó. Perfeita, minha análise em jogo. Por que que eu coloco a minha análise em jogo? O que que eu quero dizer com minha análise de jogo? Eu quero dizer para você que você tem que ter um contexto de entendimento do gráfico e entender o que o gráfico está fazendo. Eu vim aqui, ó, cheguei aqui, ó, gráfico, deixou uma resistência, gráfico veio, não rompeu resistência, gráfico veio, não rompeu resistência, gráfico veio, não rompeu resistência, gráfico veio e não demonstrou querendo romper a resistência. Aí você fala assim, Cadu, mas ele tocou 1, 2, 3, 4 e na 5ª vez ele tocando, mesmo assim você entrou na resistência? Aí eu te pergunto, e quem disse para você que tem regra para quantidade de toques em uma resistência ou um suporte? Ele pode tocar uma vez na região e romper. Ele pode tocar 2 vezes na região e romper. Ele pode tocar 3 vezes na região e romper e assim sucessivamente. O que vai fazer eu ter entendimento se no 4º toque, no 5º toque, no 10º, no 9º ele vai romper ou não? É todo um contexto gráfico onde eu tenho que entender o que o suporte e resistência está me mostrando dentro daquele ativo. Então não existe regra. Ah, tocou 1, 2, no 3º toque eu entro. Não, para com isso. Ah, tocou 1, 2, 3 vezes na minha linha, agora... Não existe isso. Você tem que fazer um rastreio de movimento dentro dos canais que o gráfico vai te mostrando para você entender esse suporte e resistência. Por isso que você tem que aprender como fazer a leitura de gráfico operando suporte e resistência dinâmico. O que seria isso, suporte e resistência dinâmico? É onde você coloca o suporte e resistência atualizado, o suporte e resistência dinâmico, onde você vai entendendo as marcações através de respeito e rompimentos em regiões, para que você coloque o quê? Todo o seu conhecimento da análise gráfica ali no gráfico. E isso leva tempo.
tem pessoas que é um processo, tem pessoas que levam mais tempo que outras. O que você não pode é ter imediatismo. Tem muitas pessoas que, por causa de imediatismo, ela nunca entraria nessa região. Ela ficaria esperando, aí o gráfico faria aquilo que ela imaginou, aí quando o gráfico atinge uma outra região, ela vai lá e entra. Não acontece com você, ó, você fica esperando uma vez, aí fica esperando 2 vezes, aí fica esperando 3 vezes, fica esperando 4 vezes, 5 vezes, aí você fala assim, não, agora vai. E a hora que você entra, ele vai lá e não faz o que você quer. Eu sei disso, você fica esperando, esperando, esperando. Sabe por quê? Tem pessoas que vão pelo imediatismo. Imediatismo porque a família de você te cobra por resultados. Imediatismo porque você mesmo se cobra por resultados. Imediatismo porque você quer resolver aquilo lá antes do momento adequado, antes da oportunidade. E quando eu falo de imediatismo, não é porque às vezes você fica na frente do gráfico e quer resolver rápido, aquela oportunidade. Você pode muito bem esperar, por exemplo, se você não tem a convicção que eu tive aqui nessa resistência, você pode esperar o gráfico se movimentar e vão ter outras regiões. Ó, vai ter essa outra região aqui que você pode pensar, vai ter essa outra região aqui que você pode pensar, vai ter essa outra região que você pode pensar. Ficou com dúvida aqui? Aguarde o movimento. Não fica com imediatismo. Eu sei que existe o imediatismo porque a pessoa na sua volta, ou as pessoas à sua volta, ficam te cobrando por resultados. Eu sei disso. E aí você acaba sendo uma geração miojo, porque você quer entrar no gráfico e resolver. Se o Cadu entra aqui no gráfico em 20 minutos ele resolve, é porque o Cadu passou por um processo, o Cadu chegou num patamar onde ele teve que desenvolver muita técnica, muito gerenciamento e muita mentalidade para chegar até aqui nesse nível. E você está nesse processo, mas nunca utilize o imediatismo como chave desse processo. Pelo contrário, quanto mais você observar o gráfico e quanto menos botão você apertar, melhor é. Por exemplo, aqui eu fiz 3 entradas, né? Em apenas um movimento, eu fiz 3 entradas. Aqui eu fiz uma entrada, aqui eu fiz uma entrada, ou seja, eu fiz 5 entradas em 3 movimentos, 5-0. E não é porque que o Cadu fez 5-0 que você vai ter que fazer 5-0. Não é isso. Entenda, cada um é cada um tem um processo. Você tem que aprender como fazer a leitura de gráfico, operando suporte e resistência dinâmico, no seu tempo, na sua expectativa, na sua leitura gráfica. Olha aqui quando eu te mostrei sobre outros patamares. Você aguardar o gráfico chegar até uma outra região, ou uma outra região, até regiões onde o gráfico fica mais claro para você. Às vezes, o seu grande vilão, ou às vezes o que te derruba no trading, não é a falta daquilo que você tem de conhecimento, mas é a falta de disciplina e maturidade e mentalidade para aguardar os movimentos certos, para tirar esse imediatismo do lado, porque às vezes você mesmo se cobra muito por você mesmo. Você quer resolver isso ontem, você quer aprender para ontem. E não é assim, é um processo. Por isso que todo mundo que entra no treinamento, tem pessoas ali, gente, que entram no treinamento, que está na frente dos gráficos há 3 anos, 4 anos. E aí ela entra e ela entende que para ela sair do ponto A, que eu gosto sempre de desenhar para vocês aqui, né? E chegar no ponto B, ela tem que passar por um processo. Tem que passar por um processo. Ela vai entender que ela tem que começar a estudar do início, entendendo até qual o gráfico a escolher, qual o par de moeda escolher, qual o ativo que ela deve escolher para operar. Tem gente que vai abrir no gráfico de qualquer jeito e ela chega assim, ó, ela vai abrir no gráfico. Tem gente que abre o gráfico, vai abrir no gráfico assim, ó, vai colocando o gráfico na tela
vai fazendo marcação e depois já vai apertando o botão, vai operar. Não é assim. Você tem que ver um par de moeda, você tem que chegar aqui, abrir o gráfico, ver qual é o gráfico que você está operando, qual é o par de moeda que você está operando, qual é o ativo naquele momento. Você tem que ver o que está acontecendo no mercado financeiro naquela hora, se aquele gráfico é um gráfico seguro para você trabalhar nos próximos minutos. Você tem toda uma aplicabilidade e um processo. Se você olhar o gráfico e ver que não é um gráfico bom para operar, dentro de todo o método de análise gráfica que eu ensino, o que você faz? Simplesmente muda de gráfico, vai para outro gráfico, procura um outro gráfico, mas nunca imediatismo. Eu sei que as pessoas cobram para que você tenha resultados, eu sei que as pessoas na sua família talvez não te apoiam para você operar opções binárias, mas o imediatismo não vai levar você a lugar nenhum. Você tem que entender que existe um processo de conhecimento, um processo de autoconhecimento, onde você vai se autoconhecer na sua disciplina, você vai se autoconhecer na sua maturidade, você vai se autoconhecer realmente no seu conhecimento e a frieza que você tem para trabalhar na frente dos gráficos. Com esse autoconhecimento, você começa a ter um entendimento em que você é bom no gráfico, naquilo que você precisa corrigir, naquilo que você precisa melhorar. E aí é o passo que você entende, por exemplo, que se você está no ponto A, você começa a ver o quê? As suas falhas. Você tem falha aqui, você tem falha aqui, você tem falha aqui, você tem falha aqui. E não é só falha, você tem méritos aqui, méritos aqui, méritos, méritos, méritos. Então, você já começa a aprender que se você tem méritos, você vai se concentrar nos méritos. Você vai procurar fazer só aquilo que você sabe, sem inventar na frente do gráfico. Depois que você já conseguiu uma consistência naquilo que você tem méritos, naquilo que você já sabe, que você aplica muito bem, e aí você vai começar a corrigir as suas falhas. Então, fazendo aquilo que você tem mérito, com êxito, com consciência, e depois corrigindo aquilo que você não consegue ou que você tem falha, as coisas começam a se encaixar e as coisas começam a melhorar e você consegue entender o gráfico. É isso que os alunos fazem. Olha isso aqui, ó. Olha isso, mestre. Obrigado por tudo. Olha essa sequência. Olha essa sequência de entradas perfeitas do nosso aluno. O que é isso? É entendimento de conhecimento e correção das falhas. Olha isso aqui, ó. Outro aluno, ó. Bom dia, mestre, grato pelos grandes ensinamentos. Olha meu histórico, Deus abençoe sempre. Tem aluno que eles nem acreditam como eles conseguem fazer isso. Por quê? Porque é questão de você corrigir o que faz de errado e se aplicar naquilo que você faz bem feito. Olha a sequência de outro aluno, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas. E ainda ele escreve assim, né? Cara de verdade, dizer para que veio, só gratidão. Ou seja, quando você começa a estudar um método de aplicabilidade gráfica, onde te dá ferramentas e técnicas para que você saiba ler o gráfico, saiba operar o suporte e resistência de forma dinâmica, consiga operar o suporte e resistência do zero, saiba aplicar o suporte e resistência de forma correta na análise gráfica, as coisas mudam. As coisas mudam, gente. Olha isso aqui, ó. Olha o aluno, ó, meta batida no domingão. Uma entradinha, ó, lucro, R$316. Tá bom, né? Entrada de R$360, lucro 316. Se você fizer uma dessa por semana, você tem um salário mínimo no mês. Se você fizer 2 dessas por semana, você tem 2 salários mínimos no mês. Se você fizer 3 dessas entradas por semana, você tem 3 salários mínimos no mês. Ou seja, 1/3 do tempo no mês, se você fizer, você está ganhando aí mais que muito pai de família com nível superior trabalhando hoje em dia. E você não precisa operar, fazer 30 entradas no dia. 10 entradas dessa no mês, você garante um bom lucro, né? Uma boa renda extra. Estamos falando de uma renda extra. Esse aqui é o César.
Ele não vive só do de trade hoje. Ele tem a sua profissão. Isso aqui é uma renda extra. Então, por exemplo, se ele fizer 10 entradas dessa no mês, ele tem R$ 3.016, R$ 3.160 de lucro, de renda extra. Tá bom, né? Para quem está procurando uma renda extra? Ou é melhor deixar o dinheiro na poupança? Bom, aí é cada um, né? Cada um sabe o que quer da vida. Olha aqui, ó. Bom dia, professor. Tomei um loss num movimento que achava que ia fazer, mas aí em seguida entrei com 2 taxas, corrigi o erro de um lucro. E mais o lucro. Graças a Deus, o senhor hoje... Graças a Deus e o senhor hoje tem esse conhecimento. Então tá lá, né? Quando o aluno toma um loss e ele sabe... Quando o aluno toma o loss e ele sabe o porquê. Olha lá, ele foi lá e depois entrou com 2 taxas e corrigiu. Isso é conhecimento. Isso não tem valor que compre, gente. Isso não tem valor que compre. Isso é algo que ninguém tira de você. Não fui eu que fui lá e apertei o botão para ele com 2 taxas. Foi ele mesmo. Isso é conhecimento pessoal. Isso é crescimento pessoal. Isso é maturidade. Isso é entender o processo e crescer junto com o processo. Olha aqui, ó. É análise se confirmando, só com treinamento Hunter. Hunter Vida, olha o profissionalismo, né? Isso aqui é o Iago. Olha o profissionalismo, planilha, tudo verdinho, só caminhando, positivo. Maravilha! Isso aqui são os alunos que deixam eu com orgulho. Por quê? Porque para você chegar num resultado, você precisa caminhar por um processo até você alcançar aquela perfeição que você busca. No trading não é diferente. Não adianta você chegar no trade com oba-oba. Ah, eu estou assistindo uns vídeos no YouTube aqui e vou começar a aplicar oba-oba. Você tem que entender que se você não se aprofundar e não estudar de uma forma concreta, de uma forma lógica, de uma forma com método para que você realmente aprenda, você vai ficar nesse oba-oba. Assiste o vídeo do Cadu, assiste o vídeo do fulano, do Beltrano, do ciclano, não sabe para onde vai, para onde veio, fica perdido, apertando o botão de qualquer jeito, sem observação, sem análise, sem saber o que está fazendo. Aí sabe o que vai acontecer? Só frustração mesmo. Aí você se torna igual aquela pessoa que está ao seu lado, criticando, falando que isso não serve para você, que isso não serve, que você não consegue aprender, que você está perdendo tempo na vida. Aí aquela frustração do imediatismo começa a tomar conta de você de novo. Aí você se torna igual ao seu parente que fala mal de você, igual as pessoas que estão à sua volta que falam mal de você, igual as pessoas que estão à sua volta que não apoiam você sendo um trader de opções binárias, por exemplo, e assim por diante. Então você precisa mudar esse jogo, você precisa mudar isso na sua vida. O dia que você mudar, tomar consciência que você precisa e você se presentear com esse processo de mudança, as coisas mudam, as coisas mudam. Aí você vem no gráfico, faz 5-0, sorri, fica feliz e bate no peito e fala assim, não, agora eu sei o que estou fazendo. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço, não tem valor que pague isso. Tá bom? Espero que o que eu trouxe aqui para você serviu de lição. Espero que você deixe um like de agradecimento, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível um comentário após a aula, e você que está pensando em realmente aprender, se aprofundar, conhecer o mercado e saber o que está fazendo, aproveite que o treinamento ainda está numa super promoção, vem estudar com a gente, vem aprender, vem ser mais um vitorioso nesse mercado, tá bom? Fica com Deus, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!